Olá a todos, estamos aqui de volta com o projeto do Blog Civil Imobiliário, retomando as nossas gravações. Para você que estava saudoso aqui dos vídeos, de fato a pandemia impediu aqui que realizássemos novas gravações aqui no escritório ou em estúdio. Mas agora a gente está retomando as nossas gravações de forma remota. Brevemente, também, muito possivelmente, teremos gravações aqui no escritório. E para reiniciar, né, esses vídeos do nosso blog, hoje eu tenho um convidado muito especial, que além de um grande amigo, é um dos juristas mais brilhantes do direito imobiliário. Hoje eu entrevisto o meu querido amigo André Abelha. Para quem não o conhece, ele é atual presidente do Ibradim, advogado, mestre pela UERJ e sócio de Longo Abelha Advogados. André, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez, não pensei em nenhum outro nome para retomar aqui o projeto do blog, você que sempre foi muito entusiasta desse trabalho, não me veio ninguém além de você para poder retomar as nossas gravações. Boa tarde, Gomide, que prazer enorme estar aqui. Você sabe, desde o primeiro momento, eu sou um fã do seu blog. Aliás, eu conheci o seu blog antes de te conhecer. Já me entusiasmava por ele e, enfim, vida permitiu que nos tornássemos grandes amigos. Eu não posso atribuir a outra coisa senão a amizade, o fato de você estar me chamando hoje, o que não retira o meu prazer e a minha alegria. André, que é isso, a alegria é sempre nossa, você tem cadeira cativa e VIP aqui no blog, um convidado sempre muitíssimo especial. André, vamos tratar um pouco a respeito da lei do distrato, que assim, o objetivo dessa live talvez não seja, claro, primeiro contextualizar um pouco as razões da lei, contextualizar também e relembrar os conceitos e as consequências jurídicas determinadas na lei, mas principalmente entender como é que ela se comportou hoje, que nós estamos quase 3 anos da edição da lei, né? Então já ultrapassamos aí 2 anos da vigência dela. Você poderia inicialmente contextualizar, né, como é que, por que a Lei 13.786, essa intitulada Lei dos Distratos, ela acabou sendo editada? Bom, Gomide, você que me conhece sabe que eu adoro um preze, uma apresentação, e aqui, diante da tristeza de não poder estar aí com você fisicamente, a gente está aqui nesse meio virtual, eu pelo menos vou me valer, tentar fazer desse limão uma limonada, para com base nisso utilizar o que eu não conseguiria fazer se nós estivéssemos presencialmente, que é mostrar para o público essa timeline que vai, acho, tendo eu nos ajudar no que a gente vai tratar na sequência. Tá? E com isso eu volto a 1964, quando surge a Lei de Condomínios e Incorporações Imobiliárias. Reparem, essa lei é da década de 70 e quase 30 anos depois é que surge a Lei 8663, que trouxe a figura dos fundos de investimento imobiliário. Na sequência, em 1997, é que entra em vigor o sistema financeiro imobiliário e com ele a revolucionária garantia, que é a alienação fiduciária de bem imóvel, além dos certificados de recebíveis imobiliários. Vem 2004 e com a Lei 10.931 surge o patrimônio de afetação, né, foi uma alteração à Lei 4.591, e com ela a LCI e a CCI, duas figuras importantes, né, que representaram mais uma possibilidade de funding de projetos imobiliários, e esse marco regulatório, esse conjunto de leis, é que proporcionou, né, paulatinamente, uma aproximação, uma atração entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro e de capitais. E é então, já no ano de 2009, 2008 e 2009, com muito crédito, muita liquidez disponível no mercado, e a isso se somando dois fatos
relevantíssimos, que foi a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 e a escolha do Rio de Janeiro como a sede das Olimpíadas de 2016, isso propiciou o início de um verdadeiro boom imobiliário. Já nessa época, a gente via uma valorização dos precedentes judiciais com a alteração do Código, ainda de 1973, trouxe a figura da súmula e do recurso repetitivo, inserindo no Código 73 o artigo 543-C. E, enquanto isso, o que a gente via nas grandes cidades, né, eram canteiros de obras se multiplicando. Né? Muita demanda por mão de obra, muita demanda por material. E, é claro, a consequência disso é que o Brasil não tinha tantos engenheiros preparados, a gente não tinha uma linha de produção preparada para uma expansão tão repentina da demanda, e a consequência acabou sendo, né, um efeito dominó dos atrasos das obras. Muitas obras, diria até, talvez a maioria das obras, né, começaram a ser entregues com atraso, porque nenhuma incorporadora conseguia cumprir aquele cronograma inicialmente previsto, né, que levava em consideração uma situação normal, que acabou não se verificando. E com isso, né, e tendo em vista também a multiplicação dos contratos, a multiplicação de promessas de compra e venda, de unidades adquiridas, a gente viu uma explosão no Poder Judiciário de muitas questões envolvendo esse tipo de relação, como distratos, defeitos de obra, condomínio, inversão de multa, cumulação de multa, juros no pé, que é a cobrança de juros no período pré-entrega da unidade, questões relativas à corretagem, danos morais, enfim, uma explosão de demandas judiciais que foram levadas ao Poder Judiciário. E no ano de 2003, é editada lá no Superior Tribunal de Justiça a tese 577, a tese que foi proveniente do tema 577, relatada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, na época, e que já tocava na questão da abusividade da cláusula, que determinava a restituição dos valores devidos por ocasião da resolução da promessa de compra e venda somente ao final da obra. Então, tratava do quando, mas ele não tratava da questão do quanto deveria ser devolvido. Né? E já nesse meio tempo, o que se viu do ponto de vista da macroeconomia foi uma deterioração das condições de mercado, e com isso trouxe uma explosão do número de resoluções, de desistências, de distratos. Nessa época, de cada 100 imóveis que eram alienados, a quantidade absurda de 41 eram devolvidos às construtoras. E, como consequência disso, né, o que a gente viu foi o valor de mercado dessas construtoras, especialmente as que já estavam no mercado de capitais, né, que tinham feito IPO, despencando, grandes construtoras pedindo recuperação judicial, e o mercado imobiliário simplesmente virou de cabeça para baixo. Nessa época, 2015, surge então a súmula 543, uma decorrência do tema 577 que a gente acabou de ver. E aí sim, a súmula 543, ela não só tratou de quando essas quantias deveriam ser devolvidas, de acordo com o STJ, imediatamente, como do quanto, separando claramente duas situações, dizendo, olha, se a culpa pela resolução deste contrato, e aí incluído o fortuito interno, ela cabe foi do incorporador, a restituição deve ser total, sem prejuízo de perdas e danos que se verificassem. E essa devolução deveria ser parcial, caso quem deu causa ao desfazimento do contrato foi o próprio consumidor. Agora, reparem, o STJ tratou de resolução. Resolução atribuível ao incorporador e resolução atribuível ao adquirente. Mas o STJ não tratou de resilição unilateral, do direito de, unilateralmente, sem depender da outra parte, sem que a outra parte tenha causado, né, essa extinção do contrato, é o direito de unilateralmente promover a sua extinção. Isso não foi tratado pelo STJ, e apesar disso, os tribunais estaduais
a gente via nos tribunais estaduais dezenas, talvez quiçá centenas de decisões reconhecendo explícita ou implicitamente um direito à resibição unilateral do adquirente que nunca foi previsto na lei. Pelo contrário, a Lei 4.591, de forma expressa, dizia que o contrato de promessa de compra e venda era irrevogável e irretratável. 2016, entra em vigor o Código de Processo Civil de 2015, artigo 927, lá no inciso 3, dá uma força, uma espécie de força normativa às teses, né, proferidas nos recursos especiais repetitivos. E aí o que se viu na sequência de 2016 em diante foi uma série de temas que foram sendo julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Tema 938, que tratou da comissão de corretagem, o 939, que igualmente tratou da comissão de corretagem, especificamente da legitimidade de que o incorporador, embora tivesse sido o corretor quem recebeu a comissão, que ele responderia também por essa devolução quando cabível. E nessa época, o mercado imobiliário tentou, num esforço, né, aprovar o Pacto Global. Essa foi a primeira tentativa de solução, vamos dizer assim, sistêmica desse problema que era muito grave. Esse Pacto Global, assinado no Rio de Janeiro em abril de 2016, envolveu o Ministério da Justiça, o Ministério da Fazenda, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a OAB do Rio, a Abrainc, CEBIC, a ABAME, a ADEME do Rio de Janeiro. E os principais objetivos desse pacto, claro, era tanto reduzir a judicialização, que estava imensa, quanto aumentar a segurança jurídica. Né? Isso chegou a sair no Diário Oficial da União, ele entraria em vigor a partir de janeiro de 2017. A gente chegou a ver algumas decisões já fazendo menção a esse pacto global, esse é um exemplo de um acordo do TJ do Rio de Janeiro, mas as entidades de proteção ao direito do consumidor, incluindo o Ministério Público, se opuseram de forma veemente, né, a esse pacto, enfim, e a sua vigência acabou sendo suspensa e, enfim, isso ficou claro que isso não iria para frente. Tá? Então, enfim, e na sequência, já em 2017, outros temas envolvendo incorporação imobiliária continuaram a ser julgados, como o tema 960, que tratou da possibilidade da cobrança da taxa de corretagem, assim como tinha ocorrido no 938, inclusive no Minha Casa, Minha Vida, enfim, os temas 970 e 971, que trataram da possibilidade de cumulação e de inversão da cláusula penal, foram, você sabe, Gomide, extremamente polêmicos, né? O julgamento chamou muito a atenção de toda a sociedade. Tema 996, que também tratou de Minha Casa Minha Vida, e o tema 1002, por exemplo, que tratou de uma questão muito relevante, que é o termo inicial dos juros, na hipótese em que o judiciário fixa um percentual de devolução diferente daquele previsto no contrato, que era o que geralmente ocorria. Né? Então, a discussão é se os juros começariam a ocorrer desde a citação ou somente a partir do trânsito em julgado. Foi a segunda opção que acabou prevalecendo, que na prática pode fazer uma diferença simplesmente gigantesca. E é nesse cenário que, em 2018, né, após discussão do PL, que desde o útero já era muito polêmico, entra em vigor, então, a lei que se apelidou como Lei dos Distratos, a Lei 13.786, que trouxe 5 principais inovações no que se refere às incorporações imobiliárias, porque essa lei também cuidou dos loteamentos. Mas no que se refere às incorporações, as principais alterações foram, em primeiro lugar, com relação ao quadro-resumo, né, a obrigatoriedade de existência de um quadro-resumo, trazendo, né, a lei traz um rol dos itens obrigatórios desse quadro-resumo, sem prejuízo de outros, enfim. Em caso de incompletude desse quadro, a lei, com certa falha de redação, né, fala em justa causa para rescisão contratual, enfim, como se a gente tivesse aqui na seara trabalhista, enfim, mas o que se discute seria a causa de anulação e não justa causa para
para a rescisão. Mas o fato é que o quadro resumo, que já era praticado no mercado imobiliário, a vantagem disso foi estabelecer uma maior padronização, né? O quadro resumo ele não necessariamente precisa ser uma tabela. O importante é que seja um extrato, né, de tudo que é mais relevante naquele contrato, para que o comprador, ao lê-lo, possa ter consciência dos seus principais direitos, das suas principais obrigações. Segundo elemento importante foi trazido pela Lei 13.786, foi o prazo de arrependimento, né? Porque até então a 4591 simplesmente dizia, anunciava que o contrato era irrevogável e irretratável, e então aqui se previu um prazo de reflexão. Então o consumidor passou a ter 7 dias para pensar, né? Enfim, no caso de uma aquisição, a gente sabe que essas aquisições muitas vezes são feitas na emoção, né? Então esse prazo de reflexão, sem dúvida, ele se revelou bastante justo. Então, hoje, desde a entrada em vigor da lei, que foi finalzinho, dia 27 de dezembro de 2018, o consumidor passou a ter esse prazo de reflexão. Agora, ultrapassado esse prazo, diz a lei, o contrato é irrevogável, significa dizer não há direito à resilição unilateral, somente há resolução por culpa ou atribuível ao incorporador ou por culpa dele próprio, adquirente, caso em que vai se aplicar a cláusula penal. Agora, o consumidor, neste caso, precisa provar que não consegue cumprir. Não é simplesmente ele vir a juízo e alegar que não deseja mais aquele negócio, ainda que aceite submeter a cláusula penal. O negócio é vinculante, ele tem que cumprir, a não ser que comprove que não pode mais fazê-lo. Terceira novidade, prazo de tolerância, né? Era isso até então, esse prazo de carência estava previsto, sempre esteve previsto nos contratos, mas se discutia muito sobre a validade ou não desta cláusula, com a entrada em vigor da lei. Isso foi muito importante, traz a segurança jurídica de que a estipulação dessa cláusula indubitavelmente é legal, e o que a lei agora diz, né, e que já seguia na linha do que se estipulava contratualmente, é que após esses 180 dias, aí sim, o consumidor tem direito à resolução do contrato com a devolução integral do que havia pago, ou então ele pode seguir no contrato e receber o imóvel com a multa de 1% ao mês sobre os valores efetivamente pagos, não sobre o valor do imóvel, sobre o valor do que pagou, o que torna a multa muito mais, a meu ver, muito mais proporcional. A quarta novidade é também a mais polêmica, que diz respeito à cláusula penal, né, aos percentuais de retenção. E nessa parte, o que a lei diz é que, havendo a resolução atribuível ao adquirente, o incorporador reterá, em primeiro lugar, a taxa de corretagem. Em segundo lugar, se a posse chegou a ser transferida ao adquirente, também serão retidos os valores equivalentes a impostos e condomínios, eventualmente, em atraso, com uma cobrança de uma espécie de taxa de ocupação equivalente a 0,5% ao mês sobre o valor do contrato. E, finalmente, a parte que é a mais polêmica, que diz respeito à multa. E aqui o legislador optou por fazer uma separação, talvez para estimular a adoção de mais patrimônios de afetação em benefício da proteção de todo o sistema. Ele separou dizendo o seguinte: se a incorporação ficou subordinada ao patrimônio de afetação, a multa pode ser de até 50%. Nos demais casos, o limite dessa multa é de 25%. E, finalmente, a quinta novidade é importante, diz respeito ao prazo de devolução. E aqui também houve essa separação entre as incorporações com e sem patrimônio de afetação. As incorporações afetadas, né, nelas, o incorporador tem 30 dias após o habite para devolver o dinheiro pago pelo consumidor, ou então 30 dias após a revenda daquela unidade, caso ela tenha ocorrido. Nos demais casos, 180 dias após a resolução. Então, Omid, esse era o rápido resumo que eu queria fazer para contextualizar quem está nos assistindo, e com isso eu devolvo a palavra a você para
que a gente possa aí seguir na nossa discussão do que for mais relevante. Muito obrigado, André. Você, sua apresentação sempre muito visual, sempre muito didática. Eu acho importante, já havia visto essa sua apresentação, agora no blog ela fica eternizada para quem quiser sempre ter acesso a esse conteúdo. E é importante, né, entender o contexto, porque as pessoas que muitas vezes criticam a Lei 13786 deixam de observar, por exemplo, que o contrato, num desvio jurisprudencial poucas vezes visto, ele passou a ser entendido por boa parte da jurisprudência como um instrumento que permitia a resilição unilateral a qualquer tempo, sem qualquer tipo de justificativa e com devolução dos valores em percentuais extremamente elevados, o que permitiu que uma boa parte dos brasileiros, empresas passassem a especular. Né? Eu compro um imóvel na planta, se Uhum. tiver uma boa valorização, excelente. Se a valorização for baixa, eu simplesmente devolvo os valores porque a retenção ela é uma retenção muito baixa. Agora, André, o principal ponto que eu gostaria de tratar com você é que nesses 2 anos é, da edição da lei, se a gente pensar por alguns aspectos, algumas coisas já estavam, digamos, sedimentadas no âmbito jurisprudencial, a gente não teve uma grande alteração. A cláusula de tolerância, por exemplo, já vinha sendo admitida pelo STJ e ela pura e simplesmente foi incluída no texto da lei. O quadro resumo, embora já fosse empregado por quase todas as empresas, isso veio de fato a ser cuidado pela lei, e a ausência de algumas informações no quadro resumo, como você disse, poderia causar talvez a resolução, a anulação do negócio jurídico, há uma discussão a respeito disso, mas poucas são as empresas profissionais que não se atêm, né, a este quadro resumo. O direito de arrependimento, como você bem disse, era algo imprescindível, porque eu costumo dizer, separa aquele adquirente que está muitas vezes inseguro e que recebeu pressão para comprar ali no stand de vendas, então é uma proteção excelente para o consumidor e também para a empresa, porque Também para a empresa, porque é melhor que esse cara desista logo, né? Se ele comprou na emoção e exato. nem teria condições de seguir com o contrato, é melhor que ele desista logo. Se não, ele vai desistir quando o stand de vendas já está desmontado, vai trazer uma dificuldade ainda maior para a empresa revender. Agora, a questão que mais pega hoje em dia, eu acho que diz respeito realmente à cláusula penal, porque esses percentuais, né, eles de fato foram muito criticados por boa parte da doutrina. Importante, em primeiro lugar, estabelecer, eu acho sempre bom a gente cuidar, eu e você que trabalhamos muito com esses casos, que, vamos dizer, regra geral, 80 a 90% dos casos, quem compram um imóvel no stand de vendas, faz ali uma entrada muito pequena. E até o momento em que ele vai desistir, quando muito ele pagou 10 a 20% no máximo dos valores do contrato. Então, quando a gente fala de uma cláusula, por exemplo, de 50% no caso de patrimônio de afetação, pega o 10% ou 20% dos valores pagos, divide isso por 2, a gente está falando de uma cláusula penal de 5 a 10% do valor do contrato. Ou seja, não seria assim a rigor uma. Claro que o número, a princípio, poxa vida, 50, multa de 50%? Depende. O sujeito comprou um imóvel, pagou R$ 1 milhão, deu uma entrada de 1.000, uma cláusula penal de R$ 500, ela é muito baixa. Agora, claro, o sujeito comprou um imóvel de R$ 1 milhão, deu uma entrada de 500 mil, né? A gente sempre dá esse exemplo. O sujeito comprou um imóvel de 1 milhão, mas deu uma entrada de 500 mil. Primeiro, eu nunca vi alguém que deu uma entrada de 500 mil. Todo mundo, a gente dá uma entrada pequena, sempre baixa, né? Até o momento da entrega das chaves, aí sim vem o valor. Ninguém é maluco de dar uma entrada de. Eu nunca vi, vou ser sincero, eu nunca vi alguém pagar mais de 20% da entrada no imóvel que será construído pelos próximos 3 anos. Outra coisa é É, você não geralmente, incorporar. geralmente quem tem o dinheiro suficiente para isso, isso eu já vi, às vezes resolve quitar já na largada.
Ele quita na largada e esse cara, você deixa de ter um requisito até objetivo para ele descumprir, né? Porque ele já pagou tudo, quer dizer, então basicamente a obrigação dele já está antecipadamente cumprida, Isso, e né? normalmente Mas nesse é caso é a exceção, para imóvel já construído, isso, né, de já estoque, por construído, exemplo, geralmente, né. geralmente. Mas André, como é que está o comportamento, assim, dos julgados? São poucos, né, porque primeiro o STJ fez aquele corte, né, para dizer: "Olha, só aplico a lei 13.786 a partir dos contratos firmados, na vigência da Isso, nova lei". Então isso já em 2018, 2019, todos aquela imensidão de casos, a gente não aplicou a lei. E hoje já não aplica. começamos a ter os primeiros casos que estão sendo julgados. Como é que você tem visto isso? Olha, eu acho que a lei já mostrou o seu valor, que, sem dúvida, ela já promoveu uma redução na insegurança jurídica, porque, assim, o que o empresário precisa e o consumidor também deve ter é a previsibilidade dos efeitos jurídicos dos seus atos. Se eu atrasar, se o consumidor atrasar, o que vai acontecer? Antes da entrada em vigor da lei, nós estávamos num clima de cassino, né? Depende do juiz, depende do tribunal, ninguém sabe o quanto você vai ter que devolver ou quanto você terá direito de receber, se você poderá ou não ter o seu direito à resilição. Enfim, era um clima de incerteza geral. Para os contratos celebrados a partir do finzinho de 2018, né, a partir do dia 27 de dezembro de 2018, a gente já tem um outro cenário e, de fato, a jurisprudência, como regra geral, claro que a gente sempre vai ter exceções, mas como regra geral vem reconhecendo a aplicação da lei. E o ponto sensível que me parece muito importante é a questão da possibilidade ou não do juiz reduzir essa multa, né? A multa de 25% ou a multa de 50%, conforme o caso. Há quem defenda essa total impossibilidade, né? Bom, vem a Lei 13.786, uma lei especial que estabelece esses percentuais e, portanto, isso afastaria o artigo 413 do Código Civil como norma geral. Até A meu porque, né, sentir, André, é uma questão muito inusitada. Poucas vezes a gente vê uma lei onde estipula-se um teto máximo para a multa, né? Então, uma situação assim muito inusitada. E daí alguns realmente vão dizer: olha, se o próprio legislador deu esse teto, se foi alcançado este teto, então isso aqui é lícito, não pode ser alterado nunca, né? Existem alguns sim, autores que entendem assim. por acaso a lei de locações não estabeleceu um teto para, por exemplo, a multa moratória dos aluguéis, nem para a multa no caso de resolução ou resilição. A lei, no que toca aos condomínios edilícios, existe sim esse teto, que é de 2%, que está no próprio Código Civil, no 1336, parágrafo 2º. O Código de Defesa do Consumidor também veio estabelecer esse teto de 2%, e assim fez a 13.786. E o interessante é o seguinte, do modo com que esse assunto foi explorado na imprensa, nos reportes jurídicos e no setor imobiliário como um todo, ficou parecendo que a lei ela veio elevar o teto. Na verdade, isso não aconteceu, porque o teto do Código Civil, ele está no 412, que é 100%. O Código Civil diz que a cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Então, o teto do Código Civil é 100%. E o que faz a Lei 13.786 é reduzir esse teto a 50% ou a 25%, conforme o caso. Então, o que a Lei 13.786 afasta, por especialidade, é o 412. O 413 vem tratar, para as cláusulas penais em geral, da possibilidade de sua redução pelo juiz. E aí, a meu ver, se aplica tanto a 13.786, quanto a 1336, parágrafo 2º, como a qualquer outra cláusula que venha a ser, como um contrato de locação, estabelecida abaixo do teto que o próprio 412 estabeleceu ou que uma lei especial o tenha feito. Só que o 413 ele é muito claro em estabelecer no requisito para ser reduzida tem que ser manifestamente excessiva.
Veja, não basta que ela seja excessiva, tem que ser manifestamente excessiva. E o que me parece é que um percentual que esteja de acordo com o teto da própria Lei 13786, ele se presume adequado, ele se presume não manifestamente excessivo. Então, aqui é um caso de análise do caso concreto, e o que me parece é que esse ônus da prova compete ao consumidor. E ainda que ele venha a ser invertido, isso deve observar as regras processuais. Essa inversão deve ocorrer no modo processual adequado, para que o incorporador saiba que ele terá que provar, naquele caso concreto, que aquela multa não é manifestamente excessiva, e o incorporador tem vários meios de fazê-lo. Existe, só para dar um exemplo, uma pesquisa já feita pela Abraim que mostra que, considerando todos os aspectos econômicos e de fluxo de caixa e etc., que uma resolução, a depender do estágio em que ela aconteça, pode provocar no incorporador uma perda superior a 50%. Então, esse percentual de 50%, ele não foi tirado da cartola, ele não surge do nada. Ele é fruto ele é fruto de uma análise, né, de todo o negócio da incorporação, que é um negócio extremamente complexo e arriscado. Então, o que Eu me acho, parece é acho isso. A possibilidade existe, mas ela tem que ser aplicada em caráter extremamente excepcional, assim como se faz, por exemplo, com o 478, no que toca à revisão por onerosidade excessiva. Em caráter absolutamente excepcional. Isso não é uma caixa de Pandora que o juiz pode abrir a seu bel prazer, estabelecendo, na sua opinião pessoal, o que deve ser, né, o limite daquela cláusula penal. Não, estou plenamente de acordo, André. Eu acho também, é muito importante a gente, quando pensa na incorporação imobiliária, relembrar a quem nos assiste que a incorporação imobiliária é um tipo de negócio, um project finance, ou seja, os valores que são pagos pelo adquirente ali no stand de vendas, é, permitem ao incorporador ter um termômetro para dizer que muitas vezes a incorporação imobiliária também tem um direito de arrependimento ao incorporador, que é a cláusula de carência, que se ele verifica que a partir do lançamento foram poucas as unidades vendidas, ele não tem a segurança de seguir com a obra. Então, é um compromisso muito importante você prometer vender, alienar unidades 600, 700, 1.000, 2.000, 3.000 unidades para um grupo de adquirentes se você não tiver os valores necessários. Então, o incorporador tem a seu favor essa carência. Agora, a partir do momento que ele não exerce a carência, porque quase todas as unidades foram vendidas, poucos, poucos adquirentes, ao pleitear a extinção do contrato, por culpa, porque não tem mais a condição de seguir, devem pagar a multa estipulada ali nos termos da 13786. E também nos prazos estabelecidos nessa legislação. Quando, pura e simplesmente, um julgador entende que a multa ela é muito elevada e que ela entende que deve ser entregue imediatamente, afastando os efeitos da lei, ele não reconhece que ele pode colocar em perigo toda a coletividade, porque se essa moda pega, né, como você bem disse, corre muito risco a incorporação imobiliária. Sem dúvida, e você coloca em risco todo o sistema e todo o grupo de consumidores. E o fato de muitas incorporadoras acabarem tendo entrado em processo de recuperação judicial foi terrível. Isso deixou muitos consumidores numa situação muito difícil. Gente que tinha pago 2, 3 milhões de reais por certos imóveis de maior valor e que viraram credores pirografários com a expectativa de receber 50% em 20 anos. Quer dizer, então isso é muito sério, muito sério. A gente tem que olhar para o sistema como um todo, não podemos ficar querendo, né, fazer justiça individual, quer dizer, em desacordo com o próprio sistema, com decisões contra a legem. Acho que, enfim, acho Não, que estou está de bem acordo. alinhado nisso.
Estou de acordo com você e também penso da mesma forma. 413 é uma norma de ordem pública, pode sim ser aplicada, agora que o julgador ele tenha exatamente essa consciência da incorporação imobiliária, entenda a extrema excepcionalidade da sua aplicação. Nós não temos ainda nenhum Perfeito. caso julgado pelo STJ, salvo engano. Nós já temos alguns casos apreciados pelo Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu encontrei em maior número, em quase a totalidade deles, respeitando os percentuais que Isso foram ali aí. estabelecidos. A gente espera que o STJ se posicione pura e simplesmente para dizer o seguinte: olha, existe a lei e nós, como tribunal, vamos aplicar o que determina a lei. André, eu queria muito agradecer aqui a sua participação, acho que foi um bate-papo muito agradável, você fez toda uma contextualização excelente a respeito da incorporação imobiliária, da Lei 13.786, tratamos aqui dos pontos mais polêmicos e espero que fique um bom conteúdo aqui para quem prestigia o blog. Muitíssimo obrigado, passo a você para as suas palavras finais. Bom, Gomide, como você sabe, eu que fico grato de estar aqui com você. Foi como eu imaginei que seria uma alegria. Eu espero que o público goste e conte comigo sempre que você precisar. Muito obrigado. Meus caros, este é o Blog Civil Imobiliário. No episódio de hoje, entrevistamos André Abelha para tratar da Lei dos Distratos, avanços e retrocessos após 2 anos. Até breve.